Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jordi, professor de Física aqui do ESAG, e hoje a gente vai falar um assunto bem interessante da acústica, que são as qualidades fisiológicas do som. Muito bem, o que são as qualidades fisiológicas do som? São as características que o som tem, que através delas a gente vai diferenciar um som de outro som. Então nós temos três qualidades fisiológicas do som. A primeira delas é a altura. A altura é a qualidade sonora que diferencia um som agudo. O que é um som agudo, gente? Um som de frequência alta. Por exemplo. De um som grave, um som de frequência baixa. Por exemplo. Então, quando você fala em altura, cuidado, gente, não é volume, tá? É a qualidade que vai diferenciar um som agudo, frequência maior, de um som grave, frequência menor. Então, o que você tem que saber? Que a altura, ela está associada com a frequência do som. E isso, pessoal, tem a ver com a nota musical que você toca. Cada nota musical, você tem uma determinada frequência e, portanto, uma determinada altura. Ok? Bom, a segunda qualidade fisiológica sonora é uma qualidade chamada de intensidade. Intensidade, ela está associada com a amplitude da onda. A amplitude, por sua vez, está associada à energia da onda. Então, gente, quando reclamarem com você ou você reclamar de alguém para baixar o volume, lembre-se para pedir para a pessoa deixar o som mais fraco e não mais baixo. Porque se você fala alto e baixo, você está mexendo na frequência, que é a altura. Quando você mexe no volume, você deixa o som ou mais forte, se você aumenta o volume, fica um som mais intenso. Ou quando você abaixa o volume, um som mais fraco, menos intenso. E o que acontece, gente? Intensidade, ela é uma grandeza física que a gente calcula fazendo essa continha aqui, ó. Intensidade é potência dividido por área. Então, quando pedirem para você calcular a intensidade de um som ou de uma onda, genericamente falando, o que você faz? Você pega a potência da fonte geradora aí da onda e divide pela área. Agora, gente, cuidado, que área que você vai usar? Normalmente você tem a onda sonora como uma onda esférica, porque se você imaginar, por exemplo, um ponto, uma fonte pontiforme de som, o som ele vai se propagar para todos os lados. Então você vai ter uma onda esférica. A área que a gente coloca aqui para calcular é a área da superfície através da qual a onda se propaga. Então, uma vez que você tem aí um perfil de onda esférica, essa área, na verdade, vai ser a área da superfície esférica, normalmente, não sempre, mas normalmente. E a área de uma superfície esférica a gente calcula fazendo 4πr². Ó, cuidado, 4/3 de πr cubo é o volume da esfera, que não é o volume que importa, e sim a área da superfície, tá? Bom, o que a gente percebe então? Que a intensidade ela é inversamente proporcional ao quadrado do raio, que seria, na verdade, o quê? O quadrado da distância entre a fonte sonora e o ponto que você está calculando a intensidade. Então, à medida que você se afasta da fonte sonora, o que acontece com a intensidade da onda? Ela decai com o quadrado da distância, ok? Agora, gente, aqui tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Se você pegar, por exemplo, um determinado som e você dobrar a intensidade desse som, a maioria das pessoas, pelo menos, praticamente não vai ter percepção de nenhuma mudança no som. Aí você fala para a pessoa, puxa vida, eu acabei de dobrar a intensidade sonora. A pessoa fala, puxa, mas eu percebi como se nada ou praticamente nada tivesse acontecido. Por que acontece isso? Aqui é uma coisa muito interessante. A nossa percepção auditiva, né, o que nós percebemos, não está ligado diretamente à intensidade. E sim
a uma outra grandeza chamada nível sonoro, que a gente representa pela letra grega beta, e o nível sonoro em decibéis, né, o famoso decibel, você calcula fazendo 10 log de I dividido por I0. Então a nossa percepção auditiva, ela está ligada ao nível sonoro, não diretamente à intensidade. Nossa, professor, então você está dizendo que a nossa sensibilidade, né, a nossa percepção em relação ao som, segue uma escala logarítmica? Exatamente. Então, para você calcular esse nível em decibel, na verdade a unidade aí é o bel, né? Mas como o bel é muito grande, a gente trabalha com decibel. Você faz 10 log do I. O que é esse I? I é a intensidade sonora, né, do som que você está calculando. E esse I0 é um valor tabelado, é um valor fixo, 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que é o que nós chamamos de nosso limiar auditivo inferior, que seria mais ou menos a menor intensidade que um som deve ter para sensibilizar o nosso aparelho auditivo. Só lembrando a todos, né, cada um tem uma sensibilidade aí para o som, esse valor é um valor referência para a gente. Tudo bem? Então é daqui que vem o decibel, ou seja, ele está ligado à intensidade, mas não é exatamente a intensidade. Bom, e para a gente finalizar então as qualidades sonoras, a última delas é o timbre. Timbre está associado com a forma da onda. E o timbre é a qualidade musical, né, a qualidade sonora que diferencia a fonte sonora ou, no caso, o instrumento musical. Então o que acontece? Você pode, por exemplo, pegar uma partitura de uma música, tocar essa música num piano, com certas notas, com uma certa intensidade, e aí você pega e toca a mesma música num teclado imitando o piano. Mesmas notas, mesma intensidade. Você não vai escutar o mesmo som, você vai perceber que um é o piano verdadeiro e outro é a imitação. Por quê? Porque os timbres são diferentes. O timbre do violão é diferente do timbre de uma guitarra. O timbre de uma guitarra é diferente do timbre de outra guitarra. O timbre da minha voz é diferente do timbre da sua voz e assim por diante. Ok? Então são essas três qualidades que nos permitem diferenciar um som de outro som. Segura aí que agora a gente vai ver uma aplicação, um exercício resolvido desse assunto. Segura aí, só um pouquinho, já volto. Seguinte, pessoal, coloquei aqui um exercício para aplicar o que a gente acabou de falar aí. Olha só. Calcule de quantas vezes nós devemos amplificar um som para que o seu nível sonoro passe de 30 decibéis para 60 decibéis, dado o I0 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então ele está falando que tem um som cujo nível sonoro é 30 decibéis, e ele está perguntando quanto você tem que amplificar esse som para que o nível sonoro passe para 60 decibéis. Eu espero que você aí não esteja com ideias malignas de achar que a resposta é 2. Porque, pessoal, cuidado. O nível sonoro passa de 30 para 60. Fato. Multiplicou por 2. Mas ele está perguntando aqui, ó, quantas vezes devemos amplificar. Quando a gente fala em amplificação, é amplificação da intensidade. Então, cuidado, se fosse um teste, com certeza teria uma resposta a 2, só que não é isso que ele está perguntando. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que achar a intensidade para 30 decibéis, depois achar a intensidade para 60 decibéis e no final fazer uma razão entre as duas. Então, mãos à obra, vamos lá. Para 30 decibéis, o que vai acontecer aqui? Pegando aí a formulinha lá do nível sonoro, que a gente viu agora há pouco, você tem o beta, que vai ser quanto aqui no caso? 30, que é igual 10 log de I dividido por I0. A gente já pode colocar direto aqui o valor do I0, que é 10 a menos 12.
Corta esse zero com esse zero, já que está multiplicando. Então você vai ter aqui log de I dividido por 10 a menos 12 igual a 3. Como o nosso log ele não tem a base aparente, você sabe que quando é assim é porque a base é 10. Usando a propriedade fundamental do log, pega a base que está aqui e passa multiplicando. Então o que você vai ter aqui? Que o I, na verdade, vai ser o quê? 10 a terceira. E aí você passa o 10 a menos 12 multiplicando. Portanto, o primeiro I que a gente tem aqui vai dar quanto? 10 a menos 9 watts por metro quadrado. 10 a terceira vezes 10 a menos 12. Então, quando você tem um som cujo nível é 30 decibéis, então você vai ter aqui a intensidade correspondente 10 a menos 9 watts por metro quadrado. O que a gente faz agora? A mesma coisa, só que para 60 decibéis. Então vamos lá. Para 60 decibéis, 60 igual a 10. Pega a mesma formulinha. Log. Só que agora eu vou chamar de I', porque é uma nova intensidade. Dividido por 10 a menos 12. Vai ficar log de I' dividido por 10 a menos 12 igual a 6. E daqui, fazendo aqui a mesma conta, vai ficar, passo 10 carregando 6, fica 10 a sexta, passo 10 a menos 12 multiplicando, esse I' vai ficar exatamente 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Então a ideia qual que é? Você calcula a intensidade para 30, depois calcula para 60. E como é que a gente vai descobrir o quanto tem que amplificar? De quantas vezes devemos amplificar o som? É qual número que você multiplica o I que dá o I'. Então aqui finalizando, você tem que o I' vai ser o 1K, que é o número que a gente está procurando, vezes o I. Substituindo os valores, você vai ter aqui o I' 10 a menos 6, que é a nossa intensidade final, o K, que é o que a gente quer achar, vezes a intensidade inicial, que é 10 a menos 9, e aí fazendo a conta, 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 9, você vai ter, conserva a base e subtrai o expoente, você vai ter 10 a terceira, também conhecido como 1000. Portanto, olha só que coisa, hein? Para você passar um som de 30 decibéis para 60 decibéis, você tem que amplificar esse som 1000 vezes. Mas olha que interessante, a nossa percepção vai ser apenas de ter dobrado, né? De 30 para 60. Ok? Espero ter ajudado vocês, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Até uma próxima aula. Tchau.